Caros alunos e alunas, vamos dar seguimento à nossa terceira aula de função do primeiro grau do curso de Matemática do Ensino Médio com carga horária de 30 horas para o fortalecimento do IDEB estadual, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Nessa aula veremos raiz ou zero da função do primeiro grau. A raiz ou zero da função do primeiro grau é o valor de x para o qual a função, no caso y, que é representado por f de x, se anule, ou seja igual a zero, né? Graficamente é o ponto em que a reta corta o eixo x. Então, gente, vamos ver a maneira como se calcula o zero da função. Temos aqui a função geral da função do primeiro grau. F de x é igual a x mais b. Então, a gente faz com que essa função seja zero. Então, fica ax mais b igual a zero. Resolvendo, o b está aqui positivo, vai para o outro lado negativo, o aqui está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, a raiz da função do primeiro grau é igual, x é igual menos b sobre a. Simplesmente assim. Vamos resolver alguns exercícios sobre raiz. Determina a raiz da função f definida de real para real, tal que essa função f de x é igual a 3x mais 1. Vimos, né, que para encontrarmos a raiz de uma função, basta a gente igualar a zero. Então, a nossa função representada por f de x, nós substituiremos por zero. Então, aqui, ó, 3x mais 1, que é a nossa função, é igual a zero. Aí a gente resolve, né, para encontrarmos o valor do x, que será a raiz da nossa função. Notem que o 1 está positivo, vai para o outro lado negativo, o 3 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, nossa raiz é x é igual a menos 1 sobre 3. A gente apresenta como solução o conjunto solução, representado pela essa letra S. Então, a solução, né, desse problema é S é igual e o resultado da raiz que nós encontramos da função. S é igual entre chaves, né? Conjunto é sempre representado entre chaves, menos 1 sobre 3. Vamos ver um segundo problema, onde que foi dada a raiz e ele está querendo achar, no caso aqui, o coeficiente angular. Vamos lá ver. Determine m pertencente aos reais para que menos 5 seja a raiz da função. Ou seja, nosso x vai ser igual a menos 5. Para um f de x igual a zero. Por quê? O menos 5, né, é o valor para que a função se anule. É a nossa raiz. Então, a função foi dada aqui, ó. F de x igual a menos x mais 3m. O que a gente vai fazer? Substituir esse valor de x pelo valor que foi dado, né, de menos 5. E a função f de x, como o x é menos 5, né, a raiz, nosso f de x vai ser igual a zero. Então, nós temos aqui, ó, f de x igual a menos x mais 3m. Substituindo, zero é igual menos, né, aqui da equação, o x vale menos 5, entre parênteses, mais 3m. Zero é igual, menos com menos dá mais, 5 mais 3m. 3m é igual, o 5 está positivo, vai para o outro lado negativo, o 3 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, nosso mzinho é igual a menos 5 sobre 3. Vamos a um terceiro probleminha. Determine o valor de k pertencente aos reais para que a função f de x é igual a parênteses 4k mais 12, fecha parênteses, que multiplica x, mais 1, seja crescente. Bom, gente, vocês estão lembrados, para que uma função do primeiro grau seja crescente, nosso coeficiente angular, né, tem que ser positivo. E nosso coeficiente angular, nosso azinho, está representado por essa expressão entre parênteses. Então, nós temos que fazer com que essa expressão entre parênteses seja positiva. Ou seja, que essa expressão seja maior do que
0. Então a gente faz dessa forma, né? 4x mais 12 tem que ser maior que 0. Implica que 4k, o 12 está positivo, vai para o outro lado negativo, tem que ser maior que menos 12. O 4 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Menos 12 dividido por 4 dá menos 3. Então, nosso conjunto de solução aí, o k tem que ser maior que menos 3. Agora chegou a hora de vocês, né? Tem alguns exercícios propostos aí, vocês façam com atenção e, em caso de dúvidas, favor entrar em contato. Obrigado, bom aproveito.